Mas assim, eu sou uma pessoa que vivo em busca de mim. Eu não, você perguntar assim, Aline, como é que tu se enxerga? Eu me enxergo assim como um ser sedento por descoberta, sabe? Tentando aprender o máximo com as pessoas que fazem parte da minha vida, observando aquilo que eu entendo que é um bom conselho, algumas pessoas, algumas atitudes, alguns exemplos eu aprendo a seguir, outros eu me moldo para aprender a não seguir, né? Então, assim, e no final das contas é ótimo, porque meu saldo é positivo, acaba aprendendo com todo mundo, né? Com uns o que sei e com outros o que não sei, mesmo que seja por uma questão específica, porque todo mundo tem algo a ensinar. Então, de uma maneira muito objetiva, eu acho que essa sou eu, uma pessoa que ama a vida, que ama as pessoas. Uma vez me perguntaram assim, Aline, qual a tua maior virtude? Eu disse amar. E qual o teu pior defeito? Eu amar. Porque eu acho que quando a gente ama muito, a gente peca, às vezes, pelo amor. Então, hoje, meu grande desafio é conseguir calibrar isso para conquistar os melhores resultados, seja na família, seja no trabalho, seja nas frentes em que eu tenho a condição de atuar. Então, é um pouquinho disso. Você pode ficar à vontade me perguntando mais. Você nasci não em Fortaleza. Nasceu em Marco, né? Não, nasci em Fortaleza, mas eu sou registrada em São Gonçalo do Amarante, que é a terra da minha mãe. E meu avô trabalhava no cartório, então acredito que por isso eu tenha sido registrada lá. Tráfico de influência. Não, acho que não por isso. Acho que ele tinha... Acredito que a família sentia assim, um pertencimento, um amor grande e uma relevância em ser quem registra os netos. Eu acredito que tenha sido por isso, né? E eu sou registrada em São Gonçalo do Amarante, com orgulho. Seu avô ainda é vivo? Não, meus avós já se foram, os 4 já partiram. Mas assim... E como é que foi a convivência com eles? Na verdade, assim, a minha infância foi muito no interior por conta disso. A gente vem de família muito grande, né? A minha mãe ao todo são 14 irmãos e meu pai... são 12 irmãos, uma tia que faleceu ainda pequena, mas assim, família numerosa. E durante as nossas férias de infância, todos os primos que podiam e que estavam dentro daquela faixa etária, tinham range, iam para a casa das 2 avós, as 2 moravam em São Gonçalo do Amarante, porque embora o meu pai seja do Marco, ele tenha trazido os pais dele para Fortaleza logo quando ele veio lá atrás, mas em determinado momento a família entendeu que valia a pena levar meus avós de volta para um interior. E aí levaram para o mesmo interior da minha mãe. Que é o interior perto. Que é o interior perto. E talvez por uma coincidência, que o irmão do meu pai é casado com a irmã da minha mãe. E eu acho que isso fez com que a decisão... Aproximasse, né? Aproximasse isso. Então, a gente passava 15 dias em São Gonçalo, uma parte na casa de uma avó, uma parte na casa da outra avó, e com aquela primarada toda, né? São mais de 40 primos de cada lado. Então, é uma loucura. É vida de grande família, realmente, assim, do interior do Ceará, com direito a aqueles tamburetes de farinha com tripa assada, cheiro de porco sendo assado em calota, né? Que a minha avó, mãe da minha mãe, colocava na brasa. Então, assim, pé de siriguela, goiaba, bicho de pé, areia, tanque, né? Coisas assim de criança mesmo, de interior. Foi a nossa infância, muito disso. Os finais de semana? Todos os finais de semana e durante as férias. Então, meus pais deixavam a gente lá e a gente tomava conta ali da vida. A vida acontecia lá. Passava as férias lá? Passava as férias lá. Quase todas as férias. Depois a gente começou a ter um pouco mais de condição e uma parte das férias era lá, outra viajava e tal. E a gente teve a oportunidade de conhecer outros lugares, mas a essência da nossa vida é o interior. Interior, total. A raiz. E não faço questão de esquecer não, porque foi bom demais. Qualidade de vida, né? Era uma qualidade bacana, você manter as raízes. E outra coisa, não faltava programação, com 80 primos. Óbvio que nem todos estavam lá, né? Porque alguns eram mais velhos e outros mais novos, mas assim, pelo menos uns 15 em cada casa, de cada avó tinha. Pelo menos 30 meninos, era um negócio, quando a gente passava assim na rua, parecia um arrastão. Meu tio tinha um trailer lá na pracinha da igreja e a gente ia pra lá, tio Queiroz, e a gente comia pastel com cabo de cana, fazia paródia, coisa assim de criança, assim. Acho que o povo nem imagina que essa era
Era a minha infância. Eu era quieta, viu? Eu tinha essa prima danada. Era? Era. Eu aprendi que só com elas. Foi? Foi. Aprendi a não fazer besteira. A não fazer nada errado. Não fazer besteira, que tinha as primas que elas eram... Mas foi muito bom. Tenho recordação, assim, da minha vida com muita gratidão. Eu tô imaginando aqui o aniversário dos teus avós, como é que era? A reunião desses... Não, Natal e Réveillon de família, né? Minha mãe organizava Natal e Réveillon da família e colocava a gente tinha apresentação, a gente ia cantar, tinha teatro, tinha toda aquela coisa de aquelas famílias você vê, acho que só em novela, em filme, sabe? Minhas tias se organizavam e junto com a minha mãe fazia festa e a gente revezava, quando o Natal era na casa de uma família, o Réveillon era na da outra e vice-versa, né? Ficava um ano sim, um ano não e a gente alternava, era. Eu fico pensando nessa época você não conhecia talvez ainda o Newton Júnior, né? Mas era não conhecia uns 5, 6 ônibus da Vitória aí para poder transportar o povo. A empresa Vitória vai poder carregar. Eu peguei ônibus da empresa Vitória sem saber que um dia eu ia ter alguma relação com ela, né? Porque eu estudava no 7 de setembro da Avenida do Imperador. Sim. E às vezes, quando era dia de prova, que era mais tranquilo, e a gente já estava com condiçãozinha melhor, minha mãe deixava a gente voltar para casa de ônibus, e aí voltava eu, a minha irmã e alguns amigos. A gente foi por muito tempo vizinho da família do Valdones, né? Do pai da tia Eurice, da tia também, da tia Joaninha. A gente morava assim, esquina no cruzamento, esquina com esquina. Então voltava eu com as irmãs dele, a Aline, a Lilian e a minha irmã, e a gente ia junto e voltava junto dia de prova. E assim, teve muita coisa que... Onde era ali, hein? Parquelândia. A gente morou na Parquelândia, eu completei meus 4 anos na Parquelândia e fiquei lá até os 14 praticamente. Quando a gente veio pra... Tu é mais nova, tu nasceu lá, teus irmãos também? Não nasci lá não. Não nasceu lá? Não, nasci no Parque Araxá. Parque Araxá. Foi, aí depois a gente foi para um apartamento alugado na região do Papicu e depois a gente foi ter casa própria a primeira vez lá na Parquelândia. Até então, meu pai, o que ele tinha, ele colocava dentro do negócio. Então, e a gente cresceu ele dizendo assim, olha, no dia que a gente tiver condição minha filha, no dia que eu puder comprar um carro, eu compro uma bicicleta, sabe? No dia que eu puder comprar um avião, eu compro um carro. Porque ele sempre falou da gente não dar um passo maior do que as nossas pernas, sabe? E ele realmente, é difícil não acreditar que ele faz isso, porque foi o que ele fez, né? Ele sempre, quando a gente foi para Parquelândia, ele já tinha um negócio de aço respeitado. Já estava adquirindo esse respeito. Já tinha uma condição boa. Já tinha uma condiçãozinha, já estava começando a ficar maior do que a Gerdau daqui, nessa época. Eita, a história tem um vai e vem doido. Eu tô começando a me perguntar por um caminho aí que eu... Aqui a vantagem é que a gente pode ir e voltar. Tá certo, então. Depois eu quero saber essa história da Gerdau, que é também uma história legal também.